Muito bom dia. Vocês estão incomodados que eu estou usando essa camisa aqui ou não? Eu vim para mexer com vocês mesmo sobre isso, porque no Ano Novo, no Natal, principalmente no Natal, no Ano Novo as pessoas estão pensando em outras coisas, mas principalmente no Natal, esse ano a gente vai ter um assunto a mais, não é mesmo? Nós vamos ter o assunto do futebol, porque a gente vai falar das escalações, dos erros, dos acertos, a gente vai falar dos times, das outras seleções, então é justamente por isso que eu vim com essa camisa, mas para mostrar para a gente que a gente vai devagarzinho, com o tempo, mesclando os assuntos e a gente tem um objetivo comum. Mas a ideia básica no Natal é a gente se lembrar de Jesus. É difícil a gente se lembrar de Jesus, porque a gente está envolvido com tantas coisas, a vida da gente dá tanta volta, a gente bate tanta cabeça, a gente tem tanto problema. E aí vai chegando o Natal, vai chegando a época de nós nos encontrarmos. Tivemos 2 anos difíceis, algumas famílias ficaram um pouco mais distantes, outras se aproximaram. Vivemos aí alguns anos difíceis, mas esses últimos 2 anos, com essa dificuldade, com esses atropelos que tivemos na saúde, nós vivemos anos difíceis, 2 anos bem difíceis. Então, a ideia é a gente resgatar Jesus, essa é a básica ideia. Mas junto com isso, a gente vai resgatar também os problemas que a gente tem no Natal, porque normalmente no Natal, conforme a gente vai se reunindo com as pessoas que a gente ama tanto, aliás, eu não sei se vocês sabem, mas a gente só tem problemas assim porque a gente vai conviver com pessoas que a gente ama muito, porque com os inimigos a gente não tem esses problemas, a gente nem está perto deles, não é? Então a gente está longe deles, então não tem problema nenhum com os inimigos, a gente tem problema com as pessoas que a gente ama, não é mesmo? Com filho, nora, cunhado, genro, nós temos problema com eles, porque são um grupo nosso que está bem pertinho. E a ideia básica de Jesus é que a gente aprenda a conviver, e é uma dificuldade, porque no fundo, o que é que Jesus veio trazer para nós? Regras básicas de convivência. Então, o ponto central, que é o amor, é justamente isso, é a gente saber como conviver uns com os outros. Essa é a base, é o cerne da questão, porque todas as outras questões que nós temos ao nosso redor, a gente pode conviver e pode entender que nós não vamos precisar delas depois da Terra, mas nós vamos precisar saber conviver em qualquer lugar que nós estejamos. Não é assim que funciona? Então vamos começar pensando o seguinte: hoje nós temos algumas dificuldades de convivência, porque nós aprendemos a usar os dedos com habilidade e ganhamos uma tela de vidro que ajuda a gente a treinar a nossa habilidade nos dedos. E aí os dedos começam a refletir o nosso pensamento, e aí nós nos ousamos em mandar os nossos pensamentos para os nossos semelhantes. E aí começam os problemas, não é mesmo? Então, quem é que não tem um grupinho de família, de WhatsApp, por exemplo, que assim, de vez em quando a gente recebe uma mensagem lá que a gente tem vontade de pegar o telefone e jogar pela janela? Regra de convivência. Olha só que interessante. Mas aí você pensa a fundo e fala: meu Deus, por que isso me irritou tanto? Meu Deus do céu, por que essas coisas me irritam tanto? A gente às vezes não sabe. É interessante, né? Medos de palavrinha escrita a gente fica tão irritado. Olha só. Antigamente não era a palavrinha que irritava a gente, andava na rua, convivia com as pessoas e a atitude das pessoas, a forma de falar, a forma de fazer as coisas nos aborreciam. Mas hoje é interessante que hoje a pessoa escreve meia dúzia de palavras gelada e a gente se aborrece tanto. Imaginem só, não aguento ouvir essas coisas, vou sair desse grupo, aí quer sair do grupo de família. Aí vem a turma do deixa disso, não pensa aí, fica no grupo só ouvindo as coisas, não precisa falar nada, não fica bravo, fica tranquilo, tá tudo bem, não é? Tem a turma do deixa disso. Mas a gente pensa no fundo fala: meu Deus do céu, como é que eu posso conviver com as pessoas se eu não aguento receber meia dúzia de palavras ofensivas contra mim, por exemplo, né? Alguém falar do meu time, se tem um argentino na família, por exemplo. Mas eu mereço. Tem um argentino na família. 2022, meu Deus do céu. Então, como é que a gente vai conviver com Jesus, com as ideias cristãs, se a gente tem essa dificuldade? Se a gente não aguenta um mínimo desaforo, já pensaram que dificuldade? Um mínimo desaforo e não aguenta.
se a gente não aguenta o mínimo de malcriação de ninguém, ninguém pode fazer nenhuma malcriação com a gente. Ninguém. Só o delegado, o policial militar, só esse, mas ninguém. Não é mesmo? Só esses podem. Porque esses a gente tem que aguentar na marra, não é mesmo? Mas enfim, por que a gente vive tão suscetível? Por que a gente é assim? Aí nós temos que mergulhar dentro da gente e pensar, mas por que eu sou assim? Tão sensível, tão suscetível? Olha, não quero fazer fofoca da minha casa, mas eu me lembrei de um problema que eu tenho em casa. Eu tenho uma cunhada especial, que convive com a gente há mais de 20 anos. No fundo ela veio para ficar uma semana e já está há mais de 22 anos lá, porque no meio do caminho, meu sogro e minha sogra morreram os dois, e ela não queria ficar com ninguém e teve que ficar com a gente, 22 anos. E de vez em quando ela fala uma palavra, que deixa a gente tão irritado, mas tão irritado. Eu estou percebendo. A palavra é mestre. Não é mestre. Não. Uma palavra que ela fala que deixa a gente tão irritado, mas eu estou percebendo que vocês estão com vontade de saber qual é essa palavra, né, que irrita tanto, meu Deus do céu, que palavra é essa? Deus que me livre, pelo amor de Deus. Aí você você está na mesa para almoçar e fala, você vai querer, sei lá, a salada, por exemplo, né, para pôr no prato dela. Ela fala uma palavra, que a gente tem vontade de virar mesmo, acabar com tudo, sei lá. Ela fala assim, lógico. Mas não é para dar risada mesmo? Porque vocês estão rindo de mim. Vocês estão rindo de mim. Por que isso irrita tanto, meu Deus do céu? Uma palavra. Lógico. Mas eu tenho a sensação que, na verdade, esse lógico é um botãozinho que ela liga. Sabe um botãozinho assim que ela liga na gente? Aliás, nós precisamos falar desses botãozinhos que a gente tem. Então, de vez em quando, a gente precisa desligar os botãozinhos do orgulho, da vaidade, da raiva, do ódio, desejo de vingança. Tem que desligar os botãozinhos. Mas eu desconfio que ela vai lá com esse lógico e faz assim, pec, liga o botãozinho da nossa vaidade, do nosso orgulho. Ela liga esse botãozinho com essa palavra. Olha só. Mas aí as pessoas olham e falam, meu Deus, mas por que isso irrita tanto? A gente não sabe. Também não sabe. Não é uma coisa sem lógica? Não tem a mínima lógica um negócio desse. A lógica dela vem carregada assim, claro que eu quero, né, seu burro? O que você acha? A lógica dela, o que você acha? A lógica dela está associada a outras coisas, mas essas outras coisas, nós que formamos na nossa cabeça. Ela não falou isso, só falou lógico. Olha só. Mas eu não queria fazer uma fofoca dessa, mas aí eu vou completar a fofoca, porque eu também descobri uma palavra que ela detesta. Para me vingar, não é? O verdadeiro cristão não é assim? É ou não é? Vocês estão loucos para saber qual é a palavra que ela não gosta, né? Vocês querem conhecer a fofoca. Não é mesmo? Querem conhecer sobre essa fofoca. Estou vendo, muito bem. A palavra que ela detesta, que ela vira mesmo, que ela arrebenta, se chama apetite. Aí vocês pensam assim, mas que bobagem, meu Deus do céu. Essa família precisa botar uma camisa de força, não é possível. Um escutar a lógica, quer produzir a terceira guerra mundial. O outro falar apetite, ele quer derrubar o prédio. Mas que isso? Mas vamos fazer um paralelo de como essas coisas não têm uma consistência para deixar a gente tão aborrecido, meu Deus do céu. Tão aborrecido, tão chateado, tão nervoso. Claro que ao longo dos 20 anos a gente foi dissolvendo isso e até leva em tom de brincadeira. Claro, porque a gente vai chegando na conclusão de que você pensa, meu Deus do céu, mas o que isso pode, por que isso incomoda? Aí você fala, mas pode me incomodar, você vai trabalhando, vai construindo uma coisa dessa. A gente precisa construir isso com algumas pessoas. Porque a gente fala em tom de brincadeira, mas em algumas pessoas, às vezes a forma que ela olha pra gente, a gente já não se irrita. Ela não falou uma palavra, só olhou.
um olhar de desdém, de desprezo, um olhar de sarcasmo, ou um olhar de ironia, a gente já fica assim. Mas o que aconteceu? As pessoas não sabem o que está acontecendo e você está ali fervendo. Então, no Natal, nós vamos fazer um teste. No teste do Natal. Nós vamos olhar para cada um dos nossos familiares sem eles saberem o que está acontecendo. O teste é com a gente. Nós é que vamos fazer o teste. Entendeu? Fulano, quero saber por que ele me irrita. Ciclano, por que ele olha assim para mim? O Beltrano, por que ele faz? Por que isso me incomoda tanto? A gente vai fazer esse teste para saber o que é que acontece com a gente. Não é nem com a pessoa, não é? Não é nem com a pessoa, é com a gente. Então, eu vou explicar por que a palavra apetite incomoda muito ela. Porque quando ela era criança, ela tem deficiência intelectual moderada. Quando ela era criança, a mãe e o pai, às vezes a mãe falava assim, jantar, falava pro pai. Aí o pai falava assim, não vou porque eu estou sem apetite. É a conclusão que nós chegamos. Então ela ficou escutando essa palavra apetite quando o pai não queria comer, não queria jantar, não queria comer alguma coisa que a mãe oferecia, então significava que ele não ia comer. Quando você fala apetite para ela na mesma hora associa que ela não vai comer, a gente não vai dar para ela a sobremesa, o sorvete, ou a comida, ou o bife, ou alguma coisa. Ela associa que nós não vamos dar, por causa dessa palavra apetite. Mas é a palavra sem apetite. Nós descobrimos isso. Porque só pode ser essa a lógica. Porque vocês sabem que os deficientes intelectuais, a maioria deles, qualquer deficiência, eles às vezes exageram um pouquinho na mesa. Eles são meio exageradinhos. E aí você falar para ele que ele não vai comer, gera nele um conflito. Como não? Não é mesmo? Como não? Aí você analisa também a palavra lógico, e está também associada a isso. É claro que eu quero comer tudo que tem na mesa. É claro que eu quero, você já devia saber. Eu não preciso ficar repetindo toda hora. Vejam só, que interessante, não é? Bom, vamos voltar para o Natal, vamos voltar para a camisa do Brasil. Nós temos um outro assunto. Nós vamos agora escalar a próxima seleção, direitinho, nós vamos, não é? Mas é preciso ter moderação, porque as pessoas têm as suas opiniões e às vezes as pessoas se inflamam por causa de uma conversa de futebol. Não se inflamam? Começa a inflamar. Daqui a pouco estão discutindo. Não é raramente isso possa acontecer. A gente vai discutir. E aí é que entra os nossos freios cristãos. Quando você perceber que a pessoa está saindo do eixo, aí você, com um algodão de bondade, procura desviar o assunto. Aí você vai para a política, falar de um ou de outro. Aí acabou a família, né? Aí acabou tudo, pode fechar, ir embora, encerrou, não vai ter mais nada, encerrou tudo. Mas a gente fala então de brincadeira, óbvio, né? Mas a gente vai envolver em algodão de bondade e vai buscar outra conversa, outra direção, outro caminho, outro assunto. Que a gente pode falar assim, agora, na 25 de março, uma camisa do Brasil custa R$1. Vamos comprar para o ano que vem e a gente descobre uma técnica de deixar guardado. Não sei se é pendurado, se é dobrado, se é no saquinho, se é fora do saquinho. Porque a gente compra as camisas e daqui 4 anos a gente vende tudo a R$100, imagina. Um lucro extraordinário. Então muda o assunto para desviar o foco. E, na verdade, no fundo, a ideia do cristão é essa. Evitarmos esses tipos de embate. Especialmente em momentos especiais, de encontro, de encontro. Porque a gente não consegue imaginar o grau de sacrifício que às vezes a pessoa fez para estar com a gente, assim, sentado numa mesa. A gente não consegue às vezes pensar e imaginar, aqui comeu de graça, não sei o quê, não, mas a gente não consegue, porque poderia ter feito qualquer outro evento, ter ido para qualquer outro lugar. Ele às vezes está vencendo, está procurando vencer dentro dele
uma nesga, um desentendimento, uma coisa que ele tem dentro dele com alguém, mas ele está firme ali, que ele quer conviver para vencer isso. A gente não consegue imaginar que isso está acontecendo. É por isso que a gente vai com o sentimento cristão, conhecendo, entendendo e fazendo sempre o que é melhor, evitando problemas. Porque muitas vezes, quantas vezes a gente encontra com esses familiares durante o ano, em alguns casos? Às vezes é uma vez por ano, 2 vezes por ano, muitas vezes é isso, não é mesmo? Então, a gente precisa relevar isso. Pô, mas eu estou com a pessoa viajou, às vezes veio de fora do país para passar o Natal com a mãe, com o pai, em família, fez um sacrifício grande para fazer uma viagem, às vezes traz criança pequena, às vezes traz... Veio, e aí a gente, às vezes, por um desequilíbrio nosso, a gente faz a pessoa viver uns momentos amargos, desagradáveis, ruins. A mesma coisa na notícia ruim das pessoas. Tem gente que é especialista em fazer isso à noite. É especialista. Aí a pessoa liga, tá tudo bem nada. Eu estava lá na cidade, passou um menino com a bicicleta na minha frente. Vocês sabem o que significa isso, não? Não sabem? Passou com a bicicleta e eu estava justamente tentando ligar para você. Não é? À noite. O que é que eu vou resolver agora? As lojas para comprar celular estão até fechadas já. Não dá para comprar. Será que eu compro pela internet? Será que é isso que ela quer dizer? À noite. Meu Deus do céu. Oh, fulano está passando mal. Foi para o hospital agora. A gente é médico. Não dá para esperar um pouquinho, deixa a pessoa dormir com calma. No dia seguinte, de manhã, fala, olha, não passou muito bem a noite, trouxemos no hospital. Agora são 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, tive a liberdade de avisar você que a coisa está funcionando assim. Ele não faz isso. Meio da noite. Fulano desencarnou no meio da noite. Meu Deus do céu, mas o que a gente pode fazer? Só perder o sono, ficar nervoso, chateado, aborrecido. Tem gente que é sensível com essas questões de perda, fica muito chateado, fica às vezes dias. Deixa a pessoa dormir. No dia seguinte cedinho, fala, olha, sabe, o nosso fulano, o nosso ciclano estava mal, infelizmente ele partiu. A partir daí sim, tudo bem, natural. Você teve o respeito de. É muito comum um dia de Natal, sabe o que acontecer? As pessoas terem um assunto ruim para falar durante o ano. Peguei Covid, fiquei 6 meses no hospital. O pior de tudo não era isso. A senhora ficou 6 meses no hospital? Pior de tudo não era isso. Comida sem sal. Bandido está lá, sentado na mesa do jantar do Natal. Está sentado lá. Acabou o hospital, acabou a comida sem sal. Aliás, quando deram a opção para ela escolher que comida que ela queria trazer, ela falou, vou trazer um verde lavado, uma salada lavada. Meu Deus do céu. Bom, a gente releva porque, poxa, ficou 6 meses no hospital, deve estar ainda meio assim, se adaptando, né? Está se adaptando ainda, né? Está se adaptando. Mas, enfim, tem pessoas que têm essa especialidade, sabe? Naquela noite, conversa fraterna, conversa gostosa, amistosa, daqui a pouco a pessoa vem e traz uma tragédia. Uma tragédia. Esse ano, nossa, perdi o carro na enchente. Esse ano choveu, aí entrou água tudo no telhado, tive que trocar o telhado todinho. Aí a pessoa está lá e pensa assim, tirou o escorpião do bolso, né? Trocar esse telhado também tinha 200 anos essa casa, pelo amor de Deus, né? O certo era derrubar tudo e fazer tudo de novo. Mas vem com aquelas tragédias, sabe as tragédias? Claro, a gente passou momentos amargos, difíceis, sim. Mas é preciso saber como isso colocar, é preciso saber como conversar sobre isso, com quem conversar. É preciso a gente ter o sentimento cristão de passar com as dificuldades, muitas vezes, em silêncio. Em silêncio. Às vezes a gente tem que fazer isso. Para
felicidade dos nossos semelhantes. É isso que a gente aprende com Cristo. Aprender a proporcionar a felicidade para os nossos irmãos, para os nossos semelhantes. E a gente, às vezes, irrefletidamente, a gente faz isso. Ou então alguém conversa com a gente alguma coisa, nossa, conseguiu comprar o carro que você queria, né? Ah, sim, gastei não sei quantos R$1.000, porque o carro aumentou, mas está aí, né? Não sei, aquela coisa de soberba em cima de uma pessoa, às vezes, que está vivendo um drama, uma dificuldade, sabe aquela coisa de soberba? Outro dia eu fui fazer uma palestra na casa espírita. Você vê como que é o desequilíbrio, pega a gente fácil, né? É facinho. Ah, primeira vez eu conheci, olha, construímos aqui, olha que beleza, tá tudo certo. O senhor faz o quê? O senhor trabalha em qual centro? Não, eu sou presidente. Depois fiquei pensando, mas pra que eu precisei falar isso? Sou presidente da casa, sou vice-presidente, pra que precisa falar isso? Sabe aquela coisa? Mas pra que precisa falar isso? Depois fiquei pensando, meu Deus do céu, uma coisa de soberba que vem na gente, assim, sabe? Uma coisa assim, meio esquisita. Aí você vai parar o seu carrão lá para fazer a compra e de repente alguém está parado num lugar que é próprio para idoso. Aí a pessoa está dentro do carro, você abaixa o vidro e pergunta assim, escuta, você tem o cartão de idoso? Para que a gente precisa perguntar isso? Não é? Se eu estiver errado, o que a gente vai fazer? Vai mandar ele sair na marra? Chamar a polícia para ele? O que a gente vai fazer? Olha só como que o cristão é testado. Aí você para o carro e pensa assim, é só 5 minutos que eu vou trocar essa peça de roupa porque o mundo está errado. Aí você entra na loja em menos de 5 minutos, quando você passa o carrinho, que carrinho que agora fica assim na rua, né? Ele fica piscando, assim, um carrinho novo que anda na rua agora, não tem mais o vistor. Agora anda com aquele carrinho que pisca. Aí você passa o carrinho piscando, meu Deus do céu. Aí o dono da loja fala, engraçado, faz mais de 2 semanas que esse carro não passa aqui, foi só o senhor pôr o carro aí passou. Aí você já azeda. Começa daí. Mas eu vou contar um segredo para vocês. Existe uma conspiração para diminuir a ideia do Natal em nós. O nosso irmão lembrou bem aqui. Vejam que desde a década de 60, nós estamos deslustrando o Natal, estamos desviando o foco do Natal, desde a década de 60. E algumas pessoas não perceberam isso. Porque hoje o que menos importa na festa de Natal é Jesus. É o que menos importa. Alguém já tentou fazer uma prece na noite de Natal para a família? Gente, vamos fazer uma prece? Está indo lá na casa espírita agora, virou fanática. Não sei por que permite. Por que meu irmão permite que ela vá na casa espírita? Não sei por que isso. Atrapalhar a gente aqui. Por quê? Estão segurando a garrafinha, o outro segurando o copinho, o outro. Fazer prece. Ah, Deus que me livre, né? Que isso? Mas eu vou ensinar para vocês um jeito que pode funcionar. Pode funcionar. Né? A gente começa assim com cerca de 20 segundos. Gente, eu tenho uma coisa importante para falar para vocês. Importante. O que é? Bom, eles vão respeitar. Você é o dono da casa, né? Tá pagando, né? Dono da casa. Eu queria agradecer por esse ano. Queria só fazer isso, só agradecer. Vocês agradecem comigo? Pode continuar segurando o copinho, a garrafinha, não tem problema. Pode continuar, não tem problema nenhum. Aí a gente vai lá em 20 segundos falar, agradecer. Todos nós que estamos aqui, pudermos estar aqui. Todos nós. Ai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. 15 segundos. Aí no outro ano, alguém já vai ficar pensando assim, ela vai vir com aquela história de agradecer, né? Acho que eu vou dar uma disfarçada e vou lá fora falar que eu vou fumar. Aí alguns não sabem. Aliás, se a gente pensar, eu não sei por que as pessoas têm tanta dificuldade para fazer uma prece, meu Deus do céu. Tanta dificuldade. Não é?
Se a pessoa achar que você é meio fora do ar, fora do eixo, fora do centro da terra, é meio maluco, mas vamos ficar com ele, vamos agradar ele um pouquinho. Afinal, está dando a ceia, oferecendo a casa, a gente vai dormir aqui, né? Vai tomar banho, vai usar toda a água da casa. Nossos filhos vão quebrar alguma coisa da casa deles, então. Não é? 4 dias só. Então, vamos, deixa ele com as doiduras dele, mas as pessoas não conseguem. Fala empresta, todo mundo cai fora. Fala empresta. Então não fale essa palavra mágica, não fale. Já sei, você vai querer agradecer, né? Você fala, nossa. Mas esse ano tem um outro motivo muito especial para agradecer. Nossa. O ano passado, lembra que eu agradeci? Quem se lembra? Aí você começa, sabe, assim, devagarzinho. Ninguém lembra de nada, né? Não vai lembrar de nada. Ninguém vai lembrar de nada. Aí você vai relembrar. Eu estava agradecendo por todo mundo estar aqui, não é? Se reunir na nossa casa, graças a Deus, que a gente pôde proporcionar para vocês isso, né? A garrafinha verde. O ano passado era amarela, esse ano foi verde. Estão vendo que é verde? É a garrafinha verde é só de uma? Ou tem outras que é verde também? Tem mais. Tem mais verde? Tem, né? Eu ouvi falar que essa verde aí é mais cara, porque de vez em quando eu vejo lá a turma lá reclamar, né? Que trouxe da verde e o outro trouxe o negocinho do interior do Itu. Aí fala, ele traz a de Itu e fica tomando as minhas verdes? Que isso? Não é? E ainda traz quente. Ainda tem que esperar gelar. Quem é que aguenta esperar 10 minutos para refrescar? Põe no freezer 10 minutos. Quem é que aguenta? Ninguém aguenta esperar 10 minutos, né? Então a gente relembra o outro ano e agradece. Vocês nem sabem, podem imaginar a alegria que eu estou aqui com vocês, de conviver com vocês. Peço desculpas para alguém que eu tenha ofendido. Agradeço muito aqui meu marido, que saiu para comprar cigarro, voltou. Estou esperançoso que ele ainda volte. Então a gente vai dobrar o tempo de 15 para 30, 45 segundos, até o dia a gente conseguir fazer, porque aí está todo mundo já mais ou menos sabendo que na noite de Natal vai ter prece. Olha só. Aí depois dos 40, 50 anos a gente já começa a combater a bebida, fala assim, gente, a gente comprou menos bebida esse ano, porque a gente está querendo evitar que haja desentendimentos, nesgas, dificuldades. Aí depois de 60, 70 anos a gente já aboliu a bebida do Natal. Depois de uns 100, 200 anos, a gente já vai ter um Natal maravilhoso. Porque a gente vai sentar, todo mundo alegre na mesa, igual a família do Dom Corleone. Igual a família dele, assim, sabe? De mãos dadas. É, todo mundo assim. Não falam de problema na mesa, não falam. Quando você matou, falando, não quero saber de problema agora. Agora é a reunião da família. Mas no fundo é uma coisa bonita, aquela coisa de família que eles têm, que é forte, um negócio forte de família. Eu fiquei pensando, falando, meu Deus do céu, não é? Então a gente vai devagarzinho introduzindo aquela ideia de poder sentar, todo mundo conversar, não é? Fraternalmente à mesa e a gente conseguir fazer aquilo que é de melhor. Vamos fazer a prece? Ou alguém lembra, uma criança lembra, ô vó, ô vô, ô pai, ô mãe, não vamos fazer a prece esse ano? Nossa, que bom que você lembrou. Vou aproveitar. Vamos fazer um Pai Nosso? Ai, Pai Nosso. Vou fazer um desafio para as crianças. No Pai Nosso tem 7 pedidos. Quero saber. Quem conseguir saber quais foram os 7 pedidos no Pai Nosso, vai ganhar aqui o bolinho que a avó fez especial para isso. Aí o pai põe lá o bolinho, vai dar um presente para a criança que fala assim, dando 7 pedidos. Olha só, já pensou? Que coisa, né? Beleza que pode ser isso, né? Mas por que isso é importante? Porque através da prece, primeiro que a gente reconhece que a gente não é o maior em nada, que existe Deus, que existe o nosso Pai, a gente reconhece que existe, né,
as pessoas ao nosso redor, que nós precisamos nos amar, nos perdoar, que nós precisamos nos entender, que nós precisamos seguir à frente, que apesar de tudo a gente não pode desistir, que a gente tem que seguir. Então, a coisa da religião é basicamente isso, é uma sustentação para a gente, uma sustentação, uma forma de deixar a gente sustentado, uma forma de mostrar para a gente que a gente não nasceu ontem, que nós já temos muitas encarnações juntas, uma forma de saber que nós não vamos desencarnar e vamos sumir do planeta, que nós somos imortais. É uma forma da gente saber que nós estamos aqui para nos entender. Essa é a forma. Por que nós estamos juntos e por que nós temos tanta dificuldade com algumas pessoas que estão tão próximas da gente? É justamente para a gente se entender. É por isso que nós estamos aqui. Então, isso vai fazendo com que a gente vá devagarzinho desmistificando algumas coisas, não é? Que vão acontecendo. Devagarzinho a gente vai desmistificando. E olha, quem já tem um cabelinho branco, quem já passou aí essas fases mais difíceis, começa a olhar para trás e falar assim, não me preocupar com isso, né? Deixa as crianças sozinhas, aí a criança vai lá e dá um chute, quebra o lustre da garagem. Ai, antigamente a gente ia lá, vem, quem que é o pai dele? Vai pagar! Depois põe na lâmpada lá, precisa de lustre. A gente já começa a ficar assim, mais tolerante, sabe assim, uma coisa assim. Aí a criança que estava andando, começando a andar, aí ela ia cair segurando a toalha da mesa do jantar, né? Aí ela caiu, puxou todas aquelas coisas que tinha lá. Puxou tudo. Fala, mas está tão linda, está andando já, olha. Segurando, mas tá andando. Já está andando. Como é que eu ia imaginar que eu ia ver meu bisneto andando? Coisa mais linda. Mas e todas essas coisas que tira as crianças da mesa, chama o batalhão da limpeza, aí vem 3, 4, 5 mulheres com a vassoura, com a pá, com o lixo para tirar os vidros, as coisas. Ninguém anda descalço na casa. Aí na mesma hora entra o menino lá descalção, com a bola na mão. O que aconteceu? Ai, fura o pé. Vai aquele sangão espalhando pela casa todinha, aquele sangão para tudo quanto é lado. Oh, meu Deus do céu. Ai, mas não tem problema, não vamos deixar isso nos abalar. O que salvou? Salvou só o arroz com passa. Ai, detesto arroz com passa. Aliás, é a única coisa que lembra do ano passado, né? Quem trouxe o arroz com passa. Foi a única coisa que salvou. E a sobremesa, né, que estava tudo na geladeira, então salvou, né? Então a gente já começa a ficar mais desprendido. A gente já começa a perceber, a gente que já tem um pouquinho mais de cabelinho branco, as crianças não podem ficar sozinhas. Nós temos que ficar juntos, meio que monitorando. Elas brigam. E aí os pais também brigam, porque as crianças brigaram. E aí depois? As crianças se resolvem em 5 minutos, mas e os pais? E os pais? O pior se ele for argentino. Aí todo mundo vai falar assim, a gente merece mesmo ter um familiar argentino. Como é que essa mulher vai casar com ser argentina? Mas é o que faz o churrasco. Custo-benefício, né? Aguenta um dia. O pior não é isso, né? O pior é que se ele faltar, pedir para alguém que não está acostumado a mexer no churrasco, aconteceu isso comigo. Olha que interessante. Os meninos que fazem churrasco não vêm. Você sabe, eu falei, eu nunca fiz, mas eu posso tentar, né? Eu sou um bom samaritano, na verdade, não é? Então, assa pra gente essas asinhas de frango. Eu falei, misericórdia. Bom, só resumindo, né? Para não contar a tragédia no Natal, pelo amor de Deus, né? A asa ficou queimada e crua. Alguém sabe mexer com churrasco aqui? Ninguém sabe? Aí começou a vir os palpites, né? Mas eu acho que eles deviam ter cozinhado um pouquinho a asinha antes para depois pôr na churrasqueira. Mas será que ele não descuidou? Porque eu acho que estava muito perto do fogo.
será que foi aquela hora que ele teve que sair lá para ver o que estava acontecendo, que começou a chover na rua e enche de água e foi ver os carros? Será que foi isso? Sabe? Então, umas coisas assim, né? Ainda bem que tem um argentino na família, né? Ainda bem, já sabe de como cuidar isso, essas coisas. Então a gente vai devagarzinho entendendo que nós precisamos nos entender. Nós precisamos, essa é a necessidade. Aí posso dizer para vocês assim, estou fervendo, estou muito nervoso, muito nervosa, muito. Como é que eu faço para isso? Talvez a gente precise sair um pouquinho de cena, dar uma voltinha, entrar no banheiro, fazer uma prece. Talvez a gente precise fazer isso. Achar o fôlego, respirar, soltar, achar uma forma de a gente voltar para o equilíbrio. Cada um se conhece, cada um sabe o que acontece com si quando fica nervoso. Nós temos que achar um jeito, porque não adianta, quando a gente perde o equilíbrio, é difícil a gente... Na bicicleta, quando começa um negócio a entortar, você vai corrigir, às vezes fica pior. Então para um pouquinho, espera um pouquinho, vai lá, respira fundo, faz uma prece. Mas cadê fulano? Sumiu daqui. 10 minutinhos, faz uma prece. Respira fundo. Eu quero matar ele, mas não vou deixar passar o Natal. Vou deixar passar o Natal. Quero matar ele, mas não vou deixar passar o Natal. Vou deixar passar o Natal. Jesus, dá um apoio aqui para mim. Não tem uma figura sua, que só tem Papai Noel, mas ajuda, Senhor, ajuda, por favor. Eu sei que o Senhor pode. Ajuda. Tá tudo bem? Se melhorar, eu aguento. A gente já sai assim com essa disposição, sabe, com essa disposição. E no dia que a gente sabe que vai ter um dia difícil, porque vamos encontrar com pessoas às vezes difíceis, a gente levanta da cama já com aquela ideia assim: hoje nada vai me tirar do sério. Tem que acordar com você. Não é só no Natal, pode ser em qualquer dia que a gente vai ter uma reunião com alguém, vai conversar com alguém, vai ter que chamar o vizinho, falar: escuta, você sabia que o seu cachorro mordeu meu filho, que ele é traiçoeiro, a criança vai brincar com ele, ele brinca, quando ela vira, ele morde. Você sabia? Vai conversar uma conversa difícil, né? Porque a pessoa vai perguntar algumas coisas. O que você quer que eu faça com o cachorro? Eu falei assim: não, você não precisa fazer nada, pode deixar que eu faço. Então aquela conversa difícil no trabalho, né? Tem uma conversa difícil no trabalho. Quer dizer que o senhor não vai dar o 13º então esse ano? Que pena, né? Mas Deus há de nos abençoar que no próximo ano a gente possa ter, né? O senhor também não vai fazer a viagem de cruzeiro, não vai trocar o carro, não vai fazer nada disso, né? Não, é que isso não tem nada a ver com a empresa. Não, tudo bem, a gente compreende. Que Deus te abençoe bastante, ilumine, te ajude, não é? Que a gente sempre tem essa disposição, né? A gente normalmente gosta de ser a pessoa ácida. Já repararam isso? Como a gente gosta da acidez? Gosta de ser a pessoa ácida. Tem uma palavra boa? Escuta, tia, a senhora tem uma palavra boa para te dar? Fala assim: vai procurar o que fazer, vagabundo. Palavra ácida, meu Deus do céu. Ô tio, deixa eu ajudar o senhor no churrasco. Vai pra lá que isso aqui é coisa para homem. Queimar a asinha, coisa para homem. Queimar a asa. E aí acaba com o Natal, porque queimou a asa do frango. Todo mundo está falando até hoje, mais de 20 anos. Eu também, né? Eu também estou falando há mais de 20 anos sobre isso, mas olha que experiência. E alguém deve estar se perguntando: mas será que ele aprendeu a fazer asa? Ainda não. Porque também não me deram mais chance depois daquilo. Não tive mais nenhuma chance para fazer a asinha de frango na churrasqueira. Nunca mais tive essa chance. Enfim. Bom, sejamos firmes, fortes, fortalecidos, amparados. E talvez eu possa dar uma dica. Não sei se o mentor aqui da casa vai gostar muito dessa dica, mas vou dar uma dica para vocês. Frequentam a casa, estão aqui há algum tempo. O negócio está querendo pegar fogo lá na nossa casa, que a gente está fervendo. Aí você vem para cá. Espiritualmente você vem aqui, imagina você entrando pela porta. Não tem ninguém aqui, mas você vê uma pessoa que é o mentor. Escuta, mentor, o que eu vou fazer lá com aquele povo?
Fala assim, fica tranquilo, volta para lá, não aguenta frio. Então a gente vem para casa, ele ajuda aqui. Tenho certeza que eles vão nos dar um apoio, uma ajuda. Escuta, não dá para fazer alguma coisa lá? Mas você imagina o que? Eu não sei. Acabar o gás, acabar a energia para ninguém poder gelar mais nada na geladeira. Não sei. Vai para lá, fica firme, aguenta firme. E não releva tanto isso, porque a nossa vidinha é tão curta. Olha, tem pessoas da nossa família que nós vamos levar séculos para ver. Séculos. Não obstante, tem outras que nós vamos encarnar com ela mais algumas vezes, diversas vezes. Então, por exemplo, no caso da sogra, é muito provável que ela seja nossa esposa no futuro. É muito provável. Precisa tomar cuidado, precisa tratar ela bem. Tratar bem ela, é provável. Eu não sei se vocês sabem como é que funciona o ciclo da reencarnação. Tem um livrinho do Chico, aquele espírito que fala lá uma coisa interessante. Ele fala que a gente volta a cada 3 ou 4 gerações. A gente volta. Então é aqui, o avô, o pai, o avô, o filho e o neto. E o bisneto. Olha, tem 4 gerações. Então. É provável que essa geração aqui esteja voltando da primeira. É provável. Claro que quando o espírito avança no progresso, ele demora mais tempo, bem mais. Né? Mas normalmente o ciclo é de 30, 40, 25, 50 anos, que nós estamos recebendo de volta alguém lá de trás. Então, é muito provável que a gente vá ter que ter uma vida com aquelas pessoas que a gente tenha mais dificuldade. Porque a gente vai aprender a lidar, a conviver, vai estar todos os dias. Vai entender muitas vezes, né? Mas por que ela fala tanto desse jeito? Entender que ela já foi professora, já foi diretora de escola, né? Que o negócio dela é ensinar mesmo, que ela é professora, né? Nossa professora. Vai entender isso. Ah, mas por que o fulano é desse jeito? Ah, porque lá atrás você fez isso com ele, aprontou isso com aquele, por isso que ele é desse jeito. A gente vai entender. Então aquele problema que a gente achou que tinha lá atrás vai servir para a gente como uma solução do nosso futuro. A solução. Então uma pessoa difícil, muitas vezes, se nós conseguirmos aguentar com força, com desprendimento, com alegria, é muito provável que a gente esteja resolvendo um problema muito antigo dessa pessoa. É muito provável. Então por que aqui na Terra a gente tem tantos problemas assim, conjugais, né? Por que a gente tem tantos problemas conjugais? É porque também a gente não andou muito bem lá atrás, a gente não dá um valor para isso. Né? É meio relapso, assim. As leis eram meio frouxas, podia casar com 15, 20, 30 mulheres. Tem países que é assim, né? Esse que está tendo o jogo é assim, não? Tem 4, né? Só o Sheik. É 4? Acho que o Sheik tem 4 esposas. Aí você já imagina, aí ele reencarna na favela do Rio de Janeiro, como é que vai ser? Ele não tem mais dinheiro. Aí vai ter que arrumar dinheiro na marra, né? Mas é um cara de sorte, tem 4 sogras. 4? Eu não sei, lá o negócio do chazinho da meia-noite funciona muito lá, né? Não sei se funciona, mas enfim. Brincadeiras à parte, claro que são brincadeiras que a gente faz, algumas delas são meio impróprias, obviamente. Eu tive grande amor pelas minhas sogras, eu tive 2 sogras, muito amor por elas na gestão espiritual. E eu posso dizer para vocês que a gente, obviamente, vai passar alguns momentos difíceis, algumas horas difíceis, mas a gente vai entender que existe um contexto, todo o contexto. Então, a gente não lembra dos nossos pais nos corrigindo de alguma coisa que a gente reclamava na época, mas e hoje? Puxa, se eu tivesse lembrado, atendido meu pai naquela época, ou minha mãe, talvez eu não estivesse vivendo o que eu estou vivendo hoje. Muitas vezes acontece isso, né? Então a gente só valoriza as coisas muitas vezes depois que as coisas já estão lá na frente, ou que a gente já está lá na frente. Então, desejo a vocês que tenham um final de ano muito feliz, de muita paz, que a gente possa, assim, ter bastante amor no coração, dizer assim, jogar aquele balde dentro do pocinho que nós temos no coração, trazer aquela quantidade de água que na verdade é amor, trazer tudo para cima
e abrir mesmo o coração, ser bastante amoroso, ser bastante fraterno. A gente faz coisa errada, aqui na Terra todo mundo faz, não tem ninguém que não faça alguma coisa que não seja errada. Mas se a gente tiver amor, veja, o amor a gente pode fazer, a gente pode muito. Outra coisa, ninguém está impedido de amar quem quer que seja. Nós podemos amar profundamente as pessoas e devemos amar, não é? Então, se tem lá aquela dificuldadezinha, se tem aquele probleminha com um ou outro familiar, se sente que tem muito mesmo dificuldade, dá um pezinho para trás, evita o problema, faz uma coisa que você possa não se arrepender depois, né? Porque também é chato, depois, mas no fundo, toda essa confusão deu por causa de minha negligência, minha palavrinha amarga, minha forma de ser. Podia ter evitado isso. Será que eu não aguento ficar, por exemplo, algumas horinhas com as pessoas do meu meio, do meu ciclo, com as quais eu fui comprometido, porque senão não estariam com a gente? As pessoas que estão com a gente precisam estar com a gente, senão não estariam, obviamente não estariam, não é? Eu falo isso com muito pesar, porque eu também fico pensando, meu Deus, eu nunca estou com quem eu queria estar, né? O que eu posso fazer? Se não está, é porque não é para estar, não é? Nós temos que entender isso. Ante o Natal, Jesus, aqui agradecemos o progresso da terra em esplendores. O mar vasculhado, as alturas imensas em que o homem pesquisa os mundos exteriores. Entretanto, perdoa-me se em prece tem os quadros de dor que te apresento. As crianças sem lar, sob o colo da noite, e as mães vencidas pelo sofrimento. Os doentes que choram na esperança de pequeno socorro que não vem. E os velhinhos no escuro das calçadas que morrem sem o apoio de ninguém. Induz-nos, Senhor, a buscar todos eles, os tutelados teus, os nossos próprios irmãos, e a fim de auxiliá-los como estejam, ensina-nos, Jesus, a unir as nossas mãos. Natal, Feliz Natal, todos cantamos, ao coro fraternal de todas as igrejas. Bendito seja Deus que te enviou à terra, mestre do coração, bendito sejas. E que a gente possa ter essa ideia, essa imagem de Jesus em nós, e que a gente possa, ao longo da nossa vida, descobrir exatamente o que estamos fazendo, por que estamos aqui, e o que precisamos fazer para sermos melhores. Que nós possamos, no Natal, pedir muita ajuda nisso. No que eu posso melhorar, o que eu estou fazendo nesta terra e o que eu posso melhorar, porque todos nós temos um objetivo, todo mundo sabe disso, né? Ninguém caiu aqui de graça, tá certo? Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que possamos aí passar o final de ano muito agradável, mesmo com a criança querendo andar, mesmo com a bola no lustre, mesmo qualquer coisa que possa acontecer. E se alguém falar de prece, nós seremos os primeiros a incentivar. Meu Deus, que boa lembrança, que ótima lembrança. Eu queria falar isso, mas eu estava com vergonha, porque aqui não é a minha casa, tem que incentivar, tá certo? Se for criança ainda, aí a gente tem que dar um presente. Por que você lembrou da prece, o tio vai te dar um presente. Mas que presente, tio? O que você quer ganhar? Eu queria um iPhone 14. Confia. E se você tiver fé, eu vou jogar toda semana na loteria. Quando eu ganhar, eu te dou. Muito bom.